Boa tarde, terceiro ano. Hoje é segunda-feira. Iremos ter aula de português e de ciências. Bom, para as duas disciplinas, iremos utilizar o livro, ok? Português, iremos ter o conteúdo de interpretação de texto. E para ciências, iremos falar sobre o corpo humano. Vamos falar sobre as partes do corpo humano. Vamos falar sobre o esqueleto, sobre os ossos, sobre os músculos. Vamos lá. Vocês sabiam que um adulto possui cerca de 206 ossos? Olha a quantidade que tem o esqueleto humano, pessoal. Olha que curioso. Uma criança, quando nasce, ele tem cerca de 300 ossos. Como isso é possível? Bom, vamos lá. Quando a criança nasce, possui 300 ossos. Com o passar do tempo, ela vai crescendo, vai desenvolvendo e os ossos vão se juntando, vão se fundindo, formando então 206 ossos quando adultos, ok? Outra curiosidade também, existe um osso, o maior osso do corpo humano, ele é chamado de fêmur. Ele fica localizado entre o quadril e o joelho. Ele possui cerca de 51 centímetros e existe também um osso bem pequeno chamado estribo, que fica no ouvido, ok? Então nós vamos ter aula de ciências e essa semana vamos dar continuidade ainda e também vamos falar sobre sentidos, que são os 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato. Também vamos falar sobre os órgãos que formam esses sentidos. Mas esse conteúdo será na quinta-feira, ok? Então fiquem atentos, porque nós vamos falar bastante sobre isso. E fiquem atentos, porque eu já estou de volta. Voltei e agora vamos lá. Eu preciso que vocês me acompanhem, ok? Livrinho na mão, página 472 até 477. Bom, eu coloquei aí uma imagem do esqueleto humano. Vocês lembram que eu falei a quantidade de ossos que um adulto tem? 206 ossos. E quando crianças, eles têm, ao nascer, uma criança tem 300 ossos. Com o passar do tempo, vai se fundindo, vai se juntando até se formar nessa quantidade que o adulto tem. Observem bem, pessoal. Eu também falei o que? Sobre o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Olha, ele fica localizado entre o quadril e o joelho. Possui cerca de 51 centímetros. Então, vamos lá. O corpo humano. Você já notou que seu corpo é todo movimento? Você consegue? Como são as diferentes partes do seu corpo? O que você consegue fazer? Bom, são muitas perguntas, não é mesmo? Ossos, como são os seus ossos? Há ossos em seus pés? Você consegue sentir e desenhar os ossos das mãos? E os ossos das costas de um amigo? Músculos? Em que parte do corpo você tem músculos? As juntas nessa última imagem aqui. Como seus cotovelos e joelhos se movem? Você consegue dobrá-los e esticá-los? Onde mais o corpo dobra? Até onde você consegue girar a cintura? Usando a língua, você consegue tocar o nariz com a língua? Dança da vassoura, você consegue dançar agachado? Unindo os dedos, você consegue unir os dedos colocando as mãos para trás? Imitando caranguejo, você consegue imitar um caranguejo virando o corpo para trás? Bom, são muitas perguntas, não é mesmo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os ossos, sobre o esqueleto. Lá na página 474 está assim: veja nas imagens da página o que auxilia o nosso corpo a se mexer. O nosso corpo, pessoal, ele possui o quê? Possui ossos e músculos, não é mesmo? Os ossos, eles dão firmeza, eles dão sustentabilidade ao corpo. Então, como que a gente pode chamar os ossos? Ele constitui o quê? O esqueleto. Então, o conjunto desses ossos formam o esqueleto, não é mesmo?
O corpo humano, ele é composto de diferentes partes, pessoal. Cada uma delas tem uma função. E todas trabalham em conjunto para o quê? Para um bom funcionamento do organismo. Os ossos, eles são o quê? Eles são estruturas bem firmes, bem rígidas. Eles formam o esqueleto que dá sustentação ao nosso corpo. E os músculos, como eu acabei de falar, os músculos, eles recobrem os ossos e devido à capacidade que ele tem de se contrair e de se esticar, também dão sustentação ao corpo e possibilita esses movimentos que nós estamos vendo aí nessas imagens. Bom, eles são responsáveis pelos movimentos voluntários. O que são movimentos voluntários? São aqueles movimentos que a gente pode andar, correr, dançar, não é mesmo? E os movimentos involuntários são aqueles movimentos que ocorrem sem que a gente perceba. A gente não consegue controlar esses movimentos. É o caso de que, eu vou citar aqui só um exemplo. Por exemplo, as batidas do coração são movimentos involuntários, não é mesmo? Nós não conseguimos controlar. Outra coisa também bem importante, eu falei sobre o osso. Qual é o maior osso do corpo humano? É o fêmur. E qual é o maior órgão do corpo humano? Vocês sabem? É a pele. A pele reveste todo o corpo humano e também é chamado de órgão, ok? Então, nós vamos virar aqui a paginazinha, vamos lá na página 475. Está assim, parte do corpo. Para facilitar o estudo do corpo, é comum dividi-los em algumas partes: cabeça, pescoço, tronco e membros. Esses membros, eles são divididos em quê? Em membros superiores e membros inferiores. Nós já vamos falar sobre isso. A cabeça. Na cabeça temos a face e o crânio. Na face estão os olhos, as orelhas, o nariz e a boca. O crânio é coberto pelo couro cabeludo. Dentro do crânio está o encéfalo, uma das partes mais importantes do nosso corpo. E é o encéfalo que controla todas as funções do corpo humano, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O cérebro, ele está localizado aonde? Na cabeça, não é mesmo? Ele é responsável, ele é um órgão que ele é responsável por comandar todo o nosso corpo. E são os ossos do crânio que protegem o cérebro, ok? Então, vamos lá para a próxima página. Página 476. O pescoço e o tronco. O pescoço sustenta a cabeça e liga ao tronco. O tronco é formado por tórax e abdômen. Dentro do tórax temos o pulmão e o coração. Aliás, os pulmões, né? Porque temos 2 pulmões. E o coração. Lá no abdômen fica o estômago, os intestinos, o fígado, o pâncreas e os outros órgãos, ok? Os membros, nós humanos, seres humanos, nós possuímos 2 pares de membros, que são os superiores, que eu havia dito lá para vocês. Os superiores, eles são compostos por quê? Pelos braços e pelas mãos. E os inferiores são compostos pelas pernas e pelos pés. Ok? É no tronco, pessoal. O tronco, ele é o quê? Ele é formado pelo tórax e pelo abdômen, não é mesmo? Então, vamos lá. Lá no tórax está localizado o que mesmo? O coração e os pulmões. Nós temos 2 pulmões. E lá no abdômen, o que é encontrado? Só para a gente dar aquela recapitulada. O fígado, o pâncreas, os rins, que não está aí escrito, mas os rins também, a bexiga, o fígado, o estômago, entre outros órgãos, ok? Então, se eu perguntar assim para vocês, pessoal, o que é que está localizado? Quais são as estruturas que estão localizadas lá na cabeça? Nós podemos falar que é a face e o cérebro. Lá no tronco, abdômen
e tórax. E os membros, eles são formados pelo quê? Pelos membros superiores, que estão no alto aqui, né? A gente pode citar assim, ó, os membros superiores, que são os braços e as mãos, e os inferiores, que são as pernas e os pés. Indo para a próxima página, vocês vão fazer essa atividade. Vamos lá. Complete a tabela com as palavras do quadro. Cabeça, vocês vão colocar aí esse quadro verde. Vocês vão olhar, vocês vão ver essas palavras, vão ler e vão completar esses 3 nomes aí. Cabeça, o que é que tem na cabeça? O que é que tem no tronco? O que é que tem nos membros? O número 2, assinale com um X as frases corretas. Nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos ossos. Essa afirmação, essa frase, melhor dizendo, está correta ou não? O esqueleto serve para controlar todas as partes do corpo humano. Isso é verdade? É o esqueleto que controla todas as partes do corpo humano? Os músculos com o esqueleto são responsáveis pelos movimentos do corpo. Lembra que eu falei lá no comecinho? O encontro entre os ossos formam a junta. A junta móvel chama-se músculo. Será que isso é verdade? Cobrindo o esqueleto temos os músculos. Sobre os músculos está a pele. Então, existe aí 3 alternativas corretas e somente 2 erradas. Olha que dica boa que eu já estou dando para vocês. Então, essas 2 dicas que vocês não vão marcar o X, vocês vão reescrevê-las corretamente. Daqui a pouquinho eu estou voltando com a correção, tá, crianças? E não esqueçam que ainda essa semana iremos utilizar o livro de ciências para podermos concluir esse conteúdo. E na sexta-feira, recadinho importante, na sexta-feira, vocês vão levar à escola o livro. Sexta-feira, o livro e o caderno de atividades para que possa ser feita a correção, ok? Um grande beijo, já estou voltando com a correção. Tchau, tchau, pessoal!